Então vamos lá. No espírito de que todo mundo vai entender alguma parte dessa palestra, eu prometo para vocês que todo mundo vai entender, o cara vai sair daqui dizendo, rapaz, eu entendi parte da palestra, eu começo definindo o que são os números primos. Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, assim por diante, são os números que têm apenas dois divisores, um e ele mesmo. Né? E a pergunta que intrigou os matemáticos desde muito tempo atrás foi, quantos primos existem? Se eu perguntar para vocês quantos primos existem, é claro que vocês vão me dizer, professor, você está ficando maluco, é claro que existem infinitos primos. Tudo bem, mas essa não é a maneira correta de perguntar. A maneira correta de perguntar seria um pouquinho mais refinado. Quantos primos existem até 10, até 100, até 1 milhão? Quantos primos existem até um certo número natural n? Certo? Então a gente está interessado em saber se existe uma fórmula fechada, por exemplo, números primos, ou se eu posso aproximar a quantidade de primos até x. Né? Essa tabela aqui mostra o número x, a segunda coluna mostra a quantidade de primos até x. Né? Então se x é 10, eu tenho 4 primos até 10. X é 100, eu tenho 25 primos até 100. X é 1000, eu tenho 168 primos, e assim por diante. Né? Se você faz aqui a tabela dos x e a tabela dos primos, você não vê, a princípio, nada acontecendo, a não ser que você seja mágico. Né? Você não vê, a princípio, muita relação entre esses números. Em algum momento do tempo, certa pessoa resolveu fazer a razão entre x para a quantidade de primos até x. Então, aqui, até 10, 10 dividido por 4 dá 2,5. 100 dividido por 25 dá 4. 1000 dividido por 168 dá 5, e assim por diante. Então, essa terceira coluna coleciona a razão entre a primeira e a segunda. E aí você já vê que esses números já não são tão estranhos assim. Né? Eles parecem se comportar como uma progressão aritmética. E, de fato, isso aqui está representado na quarta coluna. Isso aqui são a diferença entre essas razões aqui, consecutivas. Tá? Então, você vê que a diferença entre as razões parece convergir para um número que é, essencialmente, 2,31. Né? O que é que esse número mágico tem aí? Então, se a gente lê o que está escrito naquela tabela de uma forma matemática, isso quer dizer que a quantidade de primos até 10 elevado a n deveria ser 10 elevado a n sobre esse número mágico, 2,3 vezes n. Certo? E esse 2,3 está aqui porque ele é o log de 10 na base E. 2,3 é o log de 10 na base E. Então, esse 2,3n essencialmente é o logaritmo natural de 10 elevado a n. Então, o número de primos até 10 elevado a n é 10 elevado a n sobre log de 10 elevado a n. E se você acreditar que o 10 elevado a n não tem nada de especial, em vez de pegar a potência de 10, você poderia pegar qualquer número x, essencialmente você tem esse teorema chamado teorema do número primo, seja π de x a quantidade de números primos menores ou iguais a x, então π de x é aproximadamente x sobre log de x. Esse teorema é verdade, né? Isso aqui foi conjecturado pelo Gauss aos 16 anos de idade, por volta de 1792 e 1793, e foi provado apenas 100 anos depois pelo Rademacher e pelo Delavallee-Poussin. Por que vocês estão rindo aí? Porque o Gauss conjecturou isso aí com 16 anos de idade, né? Eu digo assim, a minha filosofia para isso é que todo mundo conhece a história do Gauss, né? Que o Gauss um dia chegou, a professora do Gauss da primeira série, chegou um dia, estava meio abusada, não queria dar aula, o Gauss tinha 7 anos, né? Aí a professora chegou para a aula e pediu para todos os alunos somarem os números de 1 a 100. Aí o Gauss, a professora pensou que ia passar uma hora a ler livro do tempo dela, pensando na vida do namorado que tinha acabado com ela, mas aí o Gauss respondeu em 10 segundos, professora, dá 5.050. Isso aí quando o Gauss tinha 7 anos, ele sabia somar de 1 a 100. Aqui ele estava um pouquinho mais maduro, né, aos 16, e deu para conjecturar o teorema do número primo.